Agora temos os problemas menos comuns, que também aparecem, mas são menos comuns. E vamos começar com Lá com Si, né? Na flauta, quando a gente aperta a nota Lá, a gente aperta essa fecha junto. Às vezes, por trepidação, o parafuso se desatarracha, ou o calço cede, porque às vezes tem flauta que o parafuso, ele, ao invés de bater metal com metal, tem um calço, para ele não fazer barulho de metal. E aí esse calço aqui cede ou cai. Então, como você tem que fazer? Você tem que regular de modo que essas duas chaves funcionem junto. E o vazamento é progressivo. Se aqui estiver vazando, nada para cá funciona direito. Então, nesse caso, como você pode observar aqui, né? Um exemplo, o que a gente vê? Que a nota Lá, ao fechar a nota Lá, essa nota permanece aberta. Então, nós estamos apertando Lá, mas não está fechando a nota, que a gente chama essa nota de Si bemol, o nome da chave em si, chave do Si bemol. Então, você aperta o Lá e essa chave que a gente chama de Si bemol não fecha. Então, o que você tem que fazer? Regular de modo que essas duas fechem junto. Como você faz? Existem algumas flautas que o parafuso fica aqui na frente. E a maior parte das flautas, o parafuso fica aqui atrás. Então, o que você precisa fazer, neste caso, que esta fecha e essa fica aberto, é apertar esse parafuso aqui. E aí você tem que ter muito cuidado, porque o parafuso fica aqui atrás, escondido, né? Ó, olha ele aí. Esse é o parafuso. Então você, nesse caso, com a chave de fenda, mira perfeitamente a sua fenda e aperta. Quanto? Vai aos poucos, a medida certa, ó. Quase lá, ainda não foi o suficiente. Então, vou apertar mais um pouco. Agora foi. Então é assim que funciona, você precisa equilibrar. Lembra-se, o mesmo caso que a gente viu na outra nota. Se eu apertar demais, aí inverte. Essa aqui fecha e essa aqui fica aberta. Se você apertar demais, essa aqui fecha e essa fica aberta. Então você tem que, se isso acontecer, você solta o parafuso. A sua meta é parafusar a tal modo que essa e essa feche perfeitamente juntas. E agora temos o caso também de Sol com Sol. Como assim? Essa chave do Sol, a gente aperta e as duas fecham para sair a nota Sol. Então a gente chama esse Sol primeiro e Sol segundo. Então Sol com Sol. E a ação remota nessas duas chaves, em caso de flautas que tem meio mecânico, é individual. Então você tem flautas que tem meio mecânico, que essas duas notas são acopladas, são juntas. Então isso não acontece. Mas flautas que tem meio mecânico, esse dispositivo aqui, quando você aperta aqui e fecha essa chave, as chaves são separadas, unidas em ação por esse parafuso. Então, em flautas de Sol com Mi mecânico, se esse parafuso desatarrachar ou ceder o calço, ao apertar essa chave fica aberta, como o caso dessa flauta aqui. Eu estou apertando, aqui fechou e aqui ficou aberto. Então você precisa acionar junto as duas. E aí, nesse caso, né, como aqui, estou apertando a chave do Sol, essa aqui, ó, tá aberta, né? Você vê que tá aberta. Você, com a chave de fenda, deve parafusar até que ambas fechem juntas. Ó, ainda falta mais um pouquinho. Então, ambas fecharam simultaneamente. Lembre-se, o mesmo caso de sempre, se eu apertar demais, o problema se inverte. Essa fecha primeiro e essa aqui fica aberta. Se eu apertar demais, essa fecha primeiro e essa fica aberta. Então, esse parafuso tem que ser a tal ponto regulado que ambas fecham simultaneamente em perfeição. Então, você vai de pouquinho em pouquinho aí no parafuso até que ambas fechem perfeitamente juntas. Outro problema que pode acontecer é a nota Fá. Às vezes, quando a gente aperta a nota Fá, ela falha, sai muito fraca e daqui para lá nada mais sai. O problema pode ser a ação remota do Fá com nota Fá com a chave do Fá sustenido. Lembra que a gente viu que essa chave se chama Fá sustenido.
E ela tem uma ação remota. Para funcionar, a gente aperta aqui e essa aqui tem que fechar junto. Quando está desregulado, como nesse caso, essa fechou e essa permaneceu levemente aberta. Se essa permanecer aberta, não vai sair. Como que faz isso? Existem casos que o parafuso é aqui na frente, como o caso dessa EMA. Existem casos que o parafuso é bem aqui atrás. Então basta você parafusar de modo que ambas fechem simultaneamente. Como nesse caso aqui, ao apertar a chave do Fá, observe que a chave do Fá sustenido, que essa daqui está aberta. Então, assim não irá funcionar. Então, o que eu faço? Eu parafuso esse parafuso aqui. Ele está bem abaixo da alavanca, né? Você pode observá-lo aqui, né? Então, eu irei apertar. Ele às vezes é de difícil acesso, mas é possível você acessá-lo sem precisar desmontar o mecanismo. Então, eu vou vir aqui e vou apertar o parafuso, ó, de modo que ambas agora fecham simultaneamente. E existem casos que o parafuso, ao invés de ficar aqui, ele fica aqui atrás. Então, você confere. Lembra-se, se você apertar muito, essa chave vai fechar primeiro e essa vai ficar aberta. Então, você não pode apertar muito e nem pouco. Se apertar pouco, essa fica aberta e essa fica fechada. Você vai apertar a medida certa. Por isso, você vai de pouco em pouco e conferindo se ambas estão fechando simultaneamente para resolver o problema da chave do Fá com a chave Fá sustenido. Em alguns casos, como o trinado do Mi com Fá sustenido, ou mesmo aqueles que usam a chave do Mi para fazer o Fá sustenido, e não é o ideal, a menos que você seja tão apurado que você percebeu que em sua flauta específica o Fá com o uso dessa chave é mais afinado. Então, ao usar o Fá sustenido não funcionar, ou o trinado de Mi com Fá não flui corretamente o seu som. Então, às vezes é o caso de que ao apertar essa chave do Mi, a chave do Fá não está descendo simultaneamente. Então, nesse caso, semelhante aos casos anteriores, o que você precisa é regular o parafuso daqui, de modo que essas duas fechem simultaneamente. Então, nesse caso, o parafuso fica imediatamente ao lado e abaixo da chave do Mi, conforme você pode verificar aqui, ou, em alguns casos, próximo entre a chave do Mi e a chave do Ré. Como você pode observar no caso dessa flauta, ao apertar a chave do Mi, a chave chamada Fá sustenido permanece aberta. E aí, ao você fazer um trinado do Mi com Fá, né, essa chave vai abrir e o Fá sustenido não vai funcionar. Ou aqueles que usam essa chave para fazer o Fá sustenido. Como resolve esse caso? Aqui atrás, né, bem aqui atrás, você tem a chave que regula, né, bem aqui atrás, você tem a chave que regula a ação do Mi, o parafuso, que é a regulação do Mi com o Fá sustenido. Então, eu miro na fenda e vou parafusando até tal modo que a chave do Mi com Fá feche simultaneamente. Ainda está levemente aberta, então eu vou parafusar mais um pouco até que ambas fechem perfeitamente. Lembra-se que se eu apertar demais, essa vai fechar e essa vai permanecer aberta. Então, não é apertar de mais nem de menos. Se apertar de menos, essa fecha e essa fica aberta. Então, eu vou fechar de tal ponto que ambas fiquem perfeitamente, simultaneamente fechadas. Então, assim que você regula a chave do Mi,